Será que existe uma escola para desaprender? Uma das nossas maiores liberdades é escolher como reagimos às coisas. Mais uma. Qual é a coisa mais corajosa que você já disse? Perguntou o menino. Socorro, respondeu o cavalo. Alguns insights do livro O Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo, de Charlie Mackesy. Esse livro, ele é um livro que provavelmente tem menos palavras do que eu vou proferir aqui nesse podcast. É um livro muito curto, ele é um livro, como eu gosto de explicar, que é um livro que foi feito para ser sentido. Ele não ele é o tem livros que você acessa o conhecimento dele para que a lógica, para que o conhecimento em si, para que você pense sobre o livro e isso gere reflexão. Obviamente, reflexões levam a sentimentos e isso pode levar a mudança de comportamento, enfim. Mas esse é um livro que ele não tem tanta lógica assim. Ele é um livro feito para ser sentido, tá? Ele é um livro com alguns desenhos. Ele é um livro com letras escritas aparentemente à mão, como se fossem escritas a pincel. E uma das coisas curiosas desse livro é que ele não tem página. Eu não consigo dizer pra você aqui na página tal tá escrito que ABC, porque ele é um livro pra ser sentido, né, em nenhum lugar está escrito isso, pelo menos eu não achei, né, mas, aliás na introdução ele fala um pouco sobre isso, né, esse é um livro que te faz sentir, ele fala alguma coisa sobre isso sim. E, bom, eu vou falar um pouco sobre a obra. Eu nem sei que ano que foi publicado isso aqui. Tem inclusive um filme sobre este livro no onde? Pô, até que eu tô olhando aqui, eu não tô achando. Ah, tá lá no final. The Boy, the Mole, the Fox and the Horse, 2019. É isso aí, não sabia a data. Eh, então vamos lá. Essa obra aqui, ela tem a intenção de te provocar. Né, de fazer sentir, e basicamente esse vai ser o que vai permear aqui este episódio, esta revisão. Eu provavelmente não vou conseguir manter aqui uma como é que eu vou dizer? Uma aderência ao que a gente tem colocado de tempo aqui de 1 hora. Eu acho que deve passar de 1 hora, vamos ver se eu vou conseguir ser bastante objetivo, porque tem muitas reflexões, e a grande verdade aqui é que se fosse feito é um podcast gravado solo, né, então eu tô aqui falando, mas era perfeitamente possível que a cada conjunto ali de 3, 4 páginas, era possível fazer um episódio inteiro conversando com algum outro profissional, enfim, eh, teria espaço para isso, porque, eh, o autor ele consegue sintetizar algumas coisas, existem muitas camadas aqui em cima do que ele vai falar, né. Por que o menino, a topeira, a raposa e o cavalo? A grande fato é que existe uma metáfora como se fossem arquétipos de todos nós, ao mesmo tempo que são pessoas que a gente encontra ao longo da nossa vida que têm características. Então, minha interpretação aqui do livro é que todos nós somos o menino, todos nós somos a topeira, todos nós somos a raposa e o cavalo. E cada um vai ter um pouco mais de vai ter algumas características, né. O menino, ele começa com muitas dúvidas e lá no final do livro ele começa a ter uns questionamentos mais maduros. A topeira, ela quer sempre se divertir, ela quer comer bolo, né, enfim, é a metáfora hedônica que é utilizada pelo autor. A raposa, ela sofreu muito na vida e por isso ela é muito reativa. Ela tá sempre querendo agredir, muitas vezes, porque ela já foi agredida, mas aos poucos ela vai se libertando dessa raiva e vai conseguindo falar, né. E o cavalo é o mais sábio de todos, mais gentil mesmo sendo o maior de todos,
né, talvez o mais forte, pode ser assim dizer. Então, a metáfora que eu interpretei é que todos nós somos um pouco de cada um dos arquétipos que o autor traz, e que também, existem pessoas que são pessoas amizades que são, mais sábias, amizades que são mais divertidas, e outras que precisam da gente para se libertar da raiva e das dificuldades que a vida impôs muitas vezes a essas pessoas. Então, fiz a revisão e aqui está, né, a minha revisão. O autor fala no começo do livro, por exemplo, tem um trocadilho muito bom que ele usa no começo, é que ele fala: "Esse é um livro para quem tem 8 ou 80 anos", porque realmente uma criança de 8 anos, ela consegue ler o livro e ela consegue tirar aprendizado disso. É verdade. Mas de aos 80 anos é possível também que, por exemplo, alguém se identifique com a frase que eu citei aqui anteriormente, que é a maior liberdade que temos é escolher como reagimos, ou ainda será que existe uma escola para desaprender? Então, tem várias interpretações para cada, idade, e o autor ele provoca no início dizendo: "É um livro para quem tem 8 ou 80". Às vezes eu acho que eu tenho 8 e às vezes eu também acho que eu tenho 80, ou seja, nós somos, adultos, mas também somos crianças e no meio disso tudo, né, tá a forma como a gente lida com a vida, né. Então, outra coisa que é curiosa que o autor traz, é o fato de que, pô, o livro pode ser aberto de qualquer ponto, né, não tem uma ordem. Se eu abrir agora aqui e ler uma frase, vai fazer sentido. Vamos ver aqui, se eu abro mais para o final aqui, né. "Às vezes", disse o cavalo, "às vezes o quê? Às vezes o simples ato de se levantar e seguir em frente é algo corajoso e grandioso". Tudo bem que eles estão no meio de uma tempestade aqui, se eu não me engano, ou indo para uma tempestade, mas é uma frase isolada. Né, me faz pensar às vezes se eu não deveria fazer um livro só com post-its que foram colecionados aqui ao longo da minha história, e isso gerar valor para as pessoas, né. Às vezes eu me pergunto, né, me parece uma má ideia, mas como, né, a gente viu na última revisão, no último podcast foi do episódio do livro Originals do Adam Grant, e lá é falado que nós somos péssimos avaliadores das nossas próprias ideias. Então se eu acho que essa ideia não é tão boa, talvez seja boa, né, enfim. Mas se você ficou curioso para entender isso, vai lá no outro podcast. Inclusive, se você está assistindo esse vídeo no YouTube, curte o vídeo. Se você ainda não se inscreve no canal, se inscreva. Aqui, além dos episódios, o canal tem algum outro conteúdo sobre felicidade e bem-estar. E meu nome é Márcio, eu sou o anfitrião do podcast Pérolas e Ostras, e aqui estou entregando o que considero as pérolas dos livros que li e agora estou revisando nessa jornada aqui que eu iniciei este ano. Então, uma coisa que eu gosto bastante, né, deixa eu destacar aqui, né, que é, cara, o autor incentiva o leitor a rabiscar, dobrar os cantos, deixar marcas. Eu sou muito a favor disso. Eu acho que qualquer livro precisa desse processo de intimidade com ele. É, eu entendo que muitas pessoas vieram de uma escola pública onde existia aquela cultura de você reutilizar o livro nos anos anteriores e tudo mais, e sinceramente eu nem sei como é que anda isso hoje, né, não sei como é que tá, mas o ponto aqui é que quando os livros são para o seu desenvolvimento, já que você passou dessa parte, é um livro de que você comprou ali e hoje, que bom que a gente tem, né, por exemplo, ferramentas como o Amazon entregando o livro muito rápido na casa da gente, cara, não te prende ao estético, cara. Maior parte dos meus livros, tá aqui, tô até com um chimarrão, eles têm manchas verdes, porque eu tô tomando chimarrão em cima deles e eu sou meio desastrado, né, eu sempre não, né, mas enfim, cara, de vez em quando cai uma erva, uma água no chão, assim, e aí os livros eles estão manchados de verde, mas isso não é ruim. Isso significa que eu estava aberto com eles quando eu estava tomando chimarrão, significa que eu usei, significa que eu rabisquei, significa que, cara, tem dobras aqui, marcas, risca, rabisca. Se um dia você tiver a oportunidade de fazer isso de novo, que eu tô fazendo agora, que é ler um livro e depois revisar o livro, é gostoso você ver que as suas anotações de 5 anos atrás, hoje talvez não fazem mais sentido, ou ainda achar
né, pérolas que estão ali que você pensa e olha: "Caramba, cara, pô, eu escrevi isso e foi 5 anos atrás, e eu tinha me esquecido disso, isso aqui é inteligente, isso aqui é bom, vou usar de novo, como eu deixei isso passar?". Então, eh, só existe essa possibilidade de acontecer se você pegou o livro, se você amassou, se você rabiscou, né. Esse tinha um livro que eu comecei a ler agora um tempo atrás, inclusive, Não se prenda aos estereótipos. Eu comecei a ler um livro que eu achei chato, eu achei que era bom, mas eu achei o livro chato. Era do Cal Newport, que era o Trabalho Focado, e o livro não estava ruim, não estava bom no começo. Eu fui lá para o meio e comecei a ler um capítulo que me interessava. Eu li o livro de trás para frente. E daí? E daí que eu li o livro de trás para frente? Eu terminei o livro, tá aqui cheio de anotações, insights, né, enfim, tá na frente, mesmo que eu leia o livro de trás pra frente, nesse caso aqui, que não é uma história, né, cara, eu tô na frente de todo mundo que não leu, e você pode estar também, então não te prende, né. E aí veja bem, eu tô há 10 minutos falando em cima de uma única referência do que o autor disse aqui, né. Eu sinceramente você que tá assistindo agora, já sabe se o se esse episódio é parte um ou parte 2. Eu, como eu tô começando a gravar agora, não sei, eu vou descobrir no meio do caminho. Tá? Mas é provável que eu vou ter que fazer parte um e parte 2 porque eu tenho muita coisa aqui, ó, pra falar pra vocês em cima disso aqui, que eu acho que merece ser falado, tá? Então, vamos seguir aqui, né? Algumas coisas que eu já falei, né, aqui a raposa silenciosa, né, o cavalo fisicamente maior, o menino solitário, a topeira, enfim, essas coisas aqui eu acredito que eu já falei pra você. Hã, uma coisa interessante que eu senti pra mim, né? Desde que começou janeiro de 2026, eu tô escrevendo um livro sobre, enfim, felicidade e ao diversos temas relacionados. E eu já escrevi o livro, basicamente boa parte, tipo, dele, e eu fui apagando ele, porque eu fui entendendo que, cara, isso aqui não, isso aqui é coisa pra outro, não cabe tudo dentro de um. Se eu vou falar sobre isso, e às vezes eu me perguntei: "Caramba, o que que eu tô fazendo?". E eu me identifiquei muito com a frase que o autor usa no começo, né. Durante a criação da obra, o autor relata que ter se perguntado o que que estava fazendo com aquele livro, né. E eu me perguntei a mesma coisa, e a resposta aparece numa frase que o próprio cavalo fala para o menino numa das conversas, que é: "Cara, acho que todo mundo tá tentando aprender a voar". E eu acho que a escrita, né, e esse processo de revisão aqui em cima dessa escrita, de, reler não só para aprender o conteúdo, mas para entender como as pessoas escrevem, né, e fazer essa decupagem que eu tenho feito aqui através dessas revisões, muito mais para mim, né, tem sido esse processo de tentar aprender a voar, né. Espero que em breve vocês possam aproveitar do fruto desse voo. Vamos lá. Então vamos lá. Um livro para ser lido, visto e sentido, né. Aqui a gente deixa eu só colocar no modo de leitura, deixa eu ver, agora sim. Aqui. Eh, ele usa uma economia visual muito grande, assim. A gente vai perceber que muitas páginas do livro, tem às vezes não tem nada, né, tipo, uma página inteira aqui com uma imagem dizendo "obrigado", né, não dá pra ler aqui, mas tá escrito "obrigado" e tem um desenho deles aqui, que muitas vezes remete aqui até a capa do livro dos 4 personagens juntos. Então, existe uma economia, porque o preciosismo aqui é em fazer sentir algo em relação ao que tá escrito aqui, e não simplesmente, eh fazer um desenho perfeito, né, a intenção não tá na perfeição, mas na caricatura dos rabiscos que são tão imperfeitos, assim como é a nossa vida. Adiante, ah, aqui a gente tem uma parte que me chamou a atenção que, eh, poucas sequências aparecem, assim, na história, vamos chamar assim, e o menino ajuda a topeira a subir num galho, que ela tem as pernas curtas, e depois os 2 permanecem juntos na chuva no galho segurando um guarda-chuva. E é uma imagem simples, mas que ela sintetiza a cooperação, né, acolhimento, sem precisar explicar os conceitos, né, elaborados, enfim.
E uma das coisas que eu gostei bastante são rabiscos com notas musicais. Tem um trecho do livro onde o cavalo tá correndo entre partituras de música com claves de sol e claves de fá, e eu gostei disso, né, enfim, eu até fiz essa anotação aqui, que essa coisa mais intimista de um livro ser feito para sentir, talvez seja uma alternativa para o que eu tô buscando, né, eh, um livro mais voltado para reflexão e um outro livro mais voltado para um conhecimento que gera reflexão, né, enfim, tô elaborando isso ainda. Enfim, cara, é uma obra que te faz sentir, isso é um ponto chave, é uma obra, se você abrir o coração e ler ela de peito aberto, essa obra vai te fazer sentir, eu recomendo, tá. A primeira, talvez alguns críticos literários vão dizer: "Ah, enfim, vai querer comparar o que esse cara escreveu, esses rabisco, né, esses desenho mal feito aí com outros grandes escritores", mas são propostas diferentes na minha visão. Né. O menino vai começar com dúvidas, né, e ele observa o mundo buscando orientação, ele começa perguntando pra topeira algumas coisas, né. Pra mim o menino representa a parte humana que tá aprendendo, buscando pertencimento no mundo, e a topeira é aquela parte divertida, que tá sempre querendo bolo, né. Tem várias partes do livro onde ela sempre fala: "Cara, sabe o que eu faço nessa hora? Eu como um bolo". Enfim, ela se diverte, né, notavelmente a topeira faz referência a um arquétipo de algo relacionado ao hedonismo, né, mas e os 4 personagens fazem, referência à gentileza como sendo um uníssono dos 4, né, sendo tem inclusive uma frase do cavalo que fala que nada supera a gentileza, né. Inclusive, quando a raposa é encontrada na história, porque começa o menino encontra a topeira, eles se apresentam, e aí, eh, a raposa, a topeira e o menino encontram a raposa. A raposa tá presa por uma corrente, uma corda, e a raposa tá agressiva, porque ela foi presa ali, alguém prendeu a raposa ali. E ela fala: "Se eu estiver solto, se eu for solta, eu vou te matar", ela fala pra topeira. E a topeira fala: "É, pois é, se você ficar aqui, você vai morrer". E aí ela morde a corda com os dentinhos inocentes da topeira e solta a raposa. E a raposa agradece e começa a andar com eles. E ela anda silenciosa, né, cautelosa por já ter sido machucada. Eu acredito que todo mundo tem uma parte de si que se identifica com essa raposa aqui, né. E ela demora a confiar, ela demora a se abrir, depois ela tem um momento do livro onde a raposa fala de forma, eh muito intimista, muito confidente, que ela não fala nada, porque ela acha que ela não tem coisas boas pra falar. E ela recebe dos dos amigos a reflexão de que, mesmo que você esteja em silêncio, que bom que você está aqui, porque você tá com a gente. Então, me faz refletir sobre o quanto a nossa sociedade, ou até as relações, estão úteis, né, utilitaristas demais. Eu me relaciono com as pessoas porque eu vou naquele churrasco porque é importante para o networking, e não para estar, não para viver, não para aproveitar. E obviamente eu não sou hipócrita, o networking é importante, eu sei disso no meu ramo de negócios. A maior parte das consultorias, palestras que eu faço são indicações. Então, eu sei o quão importante, não tô querendo, soar como hipócrita aqui, mas que a gente não precisa, nas nossas relações, principalmente as mais íntimas, obviamente, a gente não precisa ser útil. Você é amado porque você existe e está ali, ponto final. Você não é amado por um motivo. "Ah, você eu te amo por isso, isso, isso. É isso aqui. Tem esses outros contras aqui, mas o pró é esse". Ca Meu amor é amor, entendeu? Uma coisa eh, mais pura,
do que vem sendo, muitas vezes, eu acho que vendido ou até contagiando, a forma como as pessoas têm vivido, certo? E enfim, um dos grandes pontos aqui são os diálogos, né, os diálogos entre os personagens, e eu destaquei alguns aqui, como por exemplo, a topeira fala: "Pô, eu sou tão pequena", e aí o menino fala, né, já flertando com a sabedoria: "Você é tão pequena, mas você faz uma grande diferença". E não, o de fazer a diferença aqui, obviamente, não é a diferença no mundo, não é a diferença de, sei lá, salvar o planeta, mas é a diferença no mundo daquele menino, porque existe uma amizade ali, um pertencimento. E e é isso, né, a gente talvez não esteja, sei lá, escrevendo um livro que vai revolucionar o mundo, mas dentro do nosso mundo a gente, né, tá fazendo diferença aos que nos são próximos, ou muitas vezes aos que não são próximos fisicamente, mas próximos em coração, porque viajaram para longe, enfim. Então, o diálogo, nesse caso, ele faz uma afronta, uma provocação em relação a esse utilitarismo também de: "Cara, você tem que produzir, né, o tem que". Eu tenho uma brincadeira, né, "Cuidado com o tank que parece tanque, ele vai te engolindo", né, ao invés de te trazer responsabilidade, muitas vezes, tem o tem que te leva pro abismo, né. Então, muito cuidado com isso. Ah, a questão da bondade, né, um dos sonhos do menino, quando ele é questionado: "Qual é o seu sonho? O que você quer ser quando crescer?". Aí a resposta utilitária, muitas vezes, o que vem é: "Cara, pô, eu quero ser um palestrante, eu quero ser um profissional, eu quero ser um vendedor de altíssimo sucesso, quero ser um estilista, quero ser um jogador, quero ser um videomaker, quero ser, sei lá, qualquer coisa". Mas o menino, ele é muito sucinto ao dizer que: "Eu quero ser bom". "Qual é o seu sonho? O que você quer ser quando crescer?". "Eu quero ser bom". "É isso que eu quero". E aí é interessante, porque sim, matematicamente falando, é muito improvável que a gente seja feliz na vida se não formos felizes no trabalho, porque a gente vai passar um sexto da vida aproximadamente trabalhando, um terço é dormindo e um sexto é trabalhando, né, 80 até 100.000 horas. Se a vida for mais longa, mais tempo ainda. Temos uma tendência de, longevidade e os avanços tecnológicos e avanços de conhecimento sobre como chegar nessa longevidade tem avançado também. Então, tem talvez até mais tempo trabalhando na vida do que a gente espera hoje dessas 80 a 100.000 horas. Então, matematicamente falando, é praticamente impossível você ser feliz sem ser feliz no trabalho, mas, antes de tudo, eu quero ser bom, porque talvez eu sendo bom, eu posso ser feliz e fazer bem o que quer que eu vá fazer, quem sabe, né. E aí o menino pergunta pra topeira o que é sucesso e ela responde: "Amar". Obviamente, vamos ser hipócritas mais uma vez. Experimente amar com seus boletos atrasados. Experimente amar com você não podendo dar o básico para os seus filhos. Experimente amar tendo que colocar o seu filho numa escola que você não queria colocar, porque você sabe que tem coisa que você não quer que seu filho veja lá, mas você tem que colocar porque você não tem alternativa, você não tem recurso para isso. Obviamente você vai amar, mas é desafiador. É desafiador não amar, mas é desafiador dar foco pro amor. Porque você fica tão preocupado em fugir de ameaças do dia a dia que você não consegue, de fato, colocar intenção em não guardar o amor, né, você fica guardando pra depois. Então depois quando eu tiver as coisas, depois quando estiver naquela escola eu vou ter tempo de fazer isso, depois quando acontecer isso eu vou ter isso. E aí você vai adiando,
vai adiando e não consegue colocar o amar em prática. Então não vamos ser hipócritas. Sim, sucesso é amar, mas a gente também tem que pagar contas, né. Como eu disse aqui, né, não desvencilha, né, as conquistas profissionais, mas o questionamento é se elas são suficientes, né, se somente eu tô lendo agora o Naval Ravikant, e ele fala que ele dá diversas dicas, né, de como a gente produzir dinheiro, de como a gente ser rico, e depois ele fala: "E quando você chegar lá, eu vou te mostrar que não é isso que você queria". Mas isso é um assunto para outro dia. Então, confesso que eu não cheguei nessa liberdade financeira ainda, mas, eh, é do milionário, porém, a gente tem diversas referências de que só o material não é suficiente. O bolo, como eu falei aqui, ele vai ter relação com esse prazer, com essa leveza. Ela sempre tá oferecendo e comendo bolo. Então ela tá sempre oferecendo e comendo bolo, e tem uma vez que ela fala: "Oi menino, tudo bem? Eu consegui um bolo pra você. E cadê?" Aí ela fala: "Ixi, eu comi". Aí ela fala: "Mas não se preocupe, eu consegui outro bolo. E cadê?" Acho que aconteceu a mesma coisa. Então tem sempre uma questão também do dificuldade de domar os prazeres daquela pessoa que é muito divertida, né. Não sei se o quanto o autor quis trazer isso naquele momento, se é que ele quis trazer alguma coisa, mas eu faço uma referência ao desafio de domar os nossos prazeres, que é um desafio. Eu gosto da metáfora do Simon Sinek, quando a gente está falando dessa epidemia de rede social, que aqui eu vou usar de exemplo como um prazer. Se diz que uma pessoa é viciada em álcool se ela acorda e busca o álcool como a primeira coisa da manhã, a mesma coisa o cigarro. Aí o questionamento que fica é: você está buscando o que ao acordar? Você busca o seu telefone para mexer o quê? Para ver o quê? Será que isso não é um indício que talvez exista um vício ali? É uma metáfora, obviamente, não existe um embasamento científico em torno dessa lógica que eu teci aqui, mas eu gosto da reflexão. Eu gosto da reflexão. E também, dentro ali da esfera do menino, da topeira, são tantas conversas reflexivas que acaba sendo um alívio cômico a topeira e suas trapalhadas em relação aos bolos, enfim, ao mesmo tempo que ela também tem as suas pitadas de sabedoria, afinal, conhecimento está disperso na sociedade e, né, todo mundo tem algum saber a ser dividido. E sempre há alguém que não sabe o que você sabe. É um fato também. A comparação com o desperdício da vida me agrada demais. É sobre um trecho onde é questionado qual é a maior perda de tempo, e a topeira fala: "Pô, ficar se comparando com os outros". O mundo comparativo que a gente vive de rede social, comparando o nosso bastidor, nosso pão com ovo, com o salmão feito com ervas finas, que é palco do outro, que é a sua casa, onde você está planejando diversas reformas, mas ainda não conseguiu tirar do papel, versus aquela casa perfeita de rede social dos influencers. É, esse comparativo, né, é desafiador e é um desperdício de tempo, na verdade. Sempre falando que a modelagem é diferente do comparativo.
né, a modelagem é você ver alguém fazendo alguma coisa que te inspira e você busca se modelar aquela pessoa, mas não se copiar, sempre respeitando a sua autenticidade. Enquanto que a comparação e a imitação, ela te faz mal. Você se compara e você vai se sentir mal, porque você vai ter uma insatisfação. O outro tem algo que eu não tenho, melhor do que eu gostaria, e isso gera sentimentos negativos gratuitos e desnecessários. O aprender, desaprender e reaprender, aqui, será que existe uma escola para a gente desaprender? Fiz a abertura do episódio assim. Tem muita coisa em cima desse aprendizado, na minha visão. Conversa demais com a humildade situacional provocada por Amy Edmondson, quando ela nos provoca: será que o líder tem todas as respostas no ambiente corporativo? Obviamente a resposta é não. Se soubesse todas as respostas, estaria imaculado, sei lá, oráculo, não sabe. Mas ele tá agindo como se não soubesse ou tá agindo como se soubesse? Porque é num mundo onde o líder, o gestor, tem todas as respostas e sabe tudo, pô, faz sentido numa escala de hierarquia eu ter medo dessa pessoa, porque ele sabe tudo. Se eu errar, ele vai saber que eu errei, e se eu errei, eu tenho sanção punitiva, então eu fico quieto na minha. O mínimo possível de exposição é o que eu vou ter. Então, faz sentido provocar sobre uma escola para desaprender. Afinal, a gente tem que esquecer algumas coisas, alguns conhecimentos. Não fazem sentido mais, né. Alvin Toffler já falou isso, da forma de que o analfabeto é aquele que não sabe fazer isso, né. Aprender, desaprender e aprender de novo. E aprender não é acumular conteúdo, né, esse é um outro ponto. Vamos lá. E aí a pergunta, né, reflexão, cara, vamos lá, vamos pra prática aqui. Cara, o que será que você tá amarrando, segurando de conhecimento que, ó, você devia soltar? Qual é o conhecimento que já foi útil, mas hoje só tá me limitando? Qual área da minha vida eu preciso aprender algo novo? Sempre tem, ainda mais com esse negócio de IA aí que tá dando a reviravolta no mundo aí. Eh, esses dias me chamou muito a atenção que o que seriam startups 10 anos atrás, hoje são plugins que a IA tá fazendo. Que o que seria uma grande linha de código que você, colocaria numa startup, venderia como um aplicativo que faz ABC, hoje é facilmente replicado com a IA programando, com a IA fazendo coisas para você. Então, aí no mercado de inovação também sempre é constante o risco, mas o risco parece que ele dobrou, triplicou, porque eu tô colocando gente no jogo que nunca imaginou jogar. Enfim, esse é um assunto para outro momento. Menos medo, mais segurança psicológica. Eu gosto demais dessa pergunta aqui, que é: "O que faríamos se tivesse menos medo?". A resposta aqui talvez esteja naquele sonho que você não tá buscando. Beleza, a gente olhou por uma forma mais grandiosa na vida. Agora, vamos pensar de uma forma menor. Não é menor, de menos importante, mas mais enxuta. Você se comportaria no trabalho da mesma maneira como você está se comportando hoje se você tivesse menos medo? Ou você falaria mais? Ou você daria mais ideias? Ou você o que você faria se tivesse menos medo? Não na vida inteira para buscar aquele sonho grande, mas hoje no teu trabalho, amanhã no teu trabalho, o que você faria se tivesse menos medo? Essa provocação é poderosa. Te faz entender se existe ou não existe segurança psicológica no teu ambiente e o quanto talvez você está se limitando pela falta dela.
Enfim, adiante. É uma provocação para perguntar para os nossos próprios funcionários, né. Enfim, eh, tem tantas camadas aqui em torno disso que eu vou passar adiante. Aqui, eu já falei sobre como a raposa é encontrada, né, que ela tá amarrada e a topeira solta ela, e baseado nisso, a tope a raposa, ela pratica a generosidade da reciprocidade, e depois quando a topeira cai na água, a raposa salta na água para salvar a topeira. Se a topeira não tivesse salvado a raposa, que poderia ter matado ela lá atrás, quem salvaria a topeira naquele momento? Eh, eu vejo que muitas vezes as pessoas limitam a sua forma de agir baseado na forma como os outros tratam. Só que a forma como o outro trata as pessoas não pode falar sobre mim. A forma como os outros tratam as pessoas é a forma como os outros tratam as pessoas. A partir do momento que eu mudo a minha forma de agir, deixando de ser gentil, deixando de viver moralmente da forma como eu acredito que eu deva viver, eu tô deixando que o outro, que trata as pessoas, nesse exemplo que eu tô dando, mal, ditar que eu não vou ser bom, porque ele tá tratando as pessoas mal. E assim eu trato essa pessoa mal, porque ela tá tratando as pessoas de forma equivocada, e muitas vezes essa pessoa só precisa de um abraço. Obviamente, o abraço é muito mais complexo que isso aqui, mas a metáfora que eu tô usando, ela só precisa de atenção. Porque muitas vezes essa forma reativa de agredir, essa forma reativa de tratar as pessoas de forma ríspida, muitas vezes é relacionada com machucados que não sararam, muitas vezes de muito tempo atrás e a pessoa nem sabe. Então, eu não trato o outro como ele parece merecer, mas de acordo com o que eu acredito. E foi isso que a topeira fez ali. Há quem diga: "Ah, a topeira foi uma topeira", mas ela agiu do jeito que acreditava. E a partir disso, aquela pessoa, a raposa, estava machucada, agressiva, ela parece a descobrir o amor, né. E aí tem até uma imagem bonita ali, que é no meio desse diálogo, uma imagem sem nenhuma frase, mas com a raposa desenhando com as patas no chão um coração, uma forma de agradecimento silenciosa, já que ela não fala tanto quanto gostaria de falar ou acredita que tem de falar. Outro ponto interessante aqui é uma frase que diz lá: "Não é esquisito, a gente só pode nos ver por fora, mas quase tudo acontece do lado de dentro". Isso me remete ao cérebro. O cérebro não encosta no sorvete do seu sabor preferido. Quem encosta é a nossa boca e a nossa língua e as nossas papilas, e é elas que levam até o cérebro a sensação de prazer, da mesma coisa do toque do abraço, da mesma coisa do toque do seu chocolate ou do seu prato de comida preferido ou do seu aroma, mas o cérebro consegue sentir lá dentro, mesmo não estando em contato com o lado de fora. Existe um paradoxo nessa sensação. O cérebro ressente tudo, mas tá preso dentro do crânio. Se não tivesse, provavelmente não sobreviveria a uma vida, porque ele precisa estar ali para ser protegido, enfim. E tem uma metáfora que eu gosto em relação a isso, que eu digo para sempre: as pessoas não conseguem se enxergar de dentro da garrafa.
É como se nós fôssemos uma garrafa, somos o líquido dentro da garrafa, a gente observa o mundo, mas a gente não consegue se enxergar. E mesmo que a gente se olhe no espelho, existem pontos cegos, então eu acredito que a psicoterapia, a mentoria, o coaching, obviamente levado a sério, ele tem esse poder de te ajudar a enxergar coisas que você não estava enxergando, pegar seus pontos cegos ali, e a partir disso, você conseguir reconhecer partes de si mesmo que você nem sabia que existiam. E aí quando eu sei que alguma coisa existe, eu consigo fazer a gestão dela, enquanto eu não sei, eu tô navegando à deriva. Até eu descobrir que existe vento, tem alguma coisa me levando pra direita, alguma coisa me levando pra esquerda, e eu não sei, é magia? O que que é? É o destino que tá me levando? Não, mas, espera aí, tem vento. Ah, existe uma coisa chamada vento, então se eu subir uma vela, eu consigo manipular o vento. Consegue, mas você primeiro precisa tomar consciência, tomar conhecimento, tomar consciência daquilo que tá ali, pra daí, a partir desse momento, você, de fato, poder gerir aquilo que você agora conhece. Enfim, falei aqui já. Outros pontos interessantes que me chamam uma atenção aqui, que é quando a raposa é salva a topeira, na verdade, né, mostrando que o cuidado foi circular, né, a lei da reciprocidade. Aí a gente entra já no a gente tá chegando na metade das minhas revisões aqui e ainda tem bastante coisa. Eh, existem existe uma parte, na verdade, no livro que vai falar muito sobre gentileza, sobre ser gentil com os outros e principalmente ser gentil consigo mesmo. E aí uma das frases é: "Ser gentil com você mesmo é uma das maiores formas de gentileza". Aqui eu não consigo não falar do trabalho do Ethan Kross, da voz na minha cabeça. Porque o nosso diálogo interior, ele é muito importante, né, tem uma estimativa que são 50 a 60 mil palavras por dia que nós conversamos internamente. É muito diálogo, gente. É muito diálogo interno. E que a qualidade desse diálogo interno, ela influencia o nosso bem-estar em série de outros fatores da nossa vida. E uma das estratégias para melhorar esse diálogo interior é se chamar na terceira pessoa. Um exemplo: imagina que eu estou numa janta, e aí foi servido um suco de uva, e a visita que está na minha casa, ela acaba derrubando o suco de uva na mesa. Como eu vou tratar essa pessoa? Esse outro? Eu vou dizer: "Calma, cara, tá tudo bem, a gente vai lavar. E se manchar, manchou. Fazer o quê? Que bom que tu tá aqui pra dividir e a gente ter essa história pra contar", né. Vai ser algo dessa linha, talvez não seja exatamente assim, mas você não vai chamar sua visita: "Ô seu burro, ô seu caramba, ô seu idiota, olha só o que você fez. Pô, vai na casa dos outros pra fazer isso". Você não vai falar assim com aquela pessoa. Mas quando você tá jantando sozinho em casa, e você vira aquele suco de uva ou aquele vinho na mesa, a toalha branca, o que que você fala? Como você se chama? Como você se trata? Você fala: "Ô seu, de novo? Caramba, PQP, pô, seu boca aberta, bocó". Como é que você se trata? A gente se trata muito pior do que nós tratamos os outros. E uma estratégia para você ser mais gentil consigo mesmo, que é a proposta aqui, é dizer você se conversar, na verdade, na terceira pessoa. Então, eu me chamar de Márcio com uma certa distância. "Pô, Márcio, de novo, cara. Ô, Márcio, presta mais atenção na próxima vez. Márcio, calma aí, cara. Pega um pano, vamos lavar". Porque quando eu me chamo na terceira pessoa, eu tenho uma tendência a agir mais parecido do que como do que mais parecido com as visitas. E isso
faz eu melhorar a qualidade do meu diálogo interior. Então, autogentileza não é você ficar passando a mão em cima de si e ficar dizendo: "Eu mereço", porque também tem o "eu mereço" tem uma crise aí, né. Todo mundo merece todo mundo, né. Tem até uma frase no filme do He-Man, ó a cachorrada aí. Tem até uma frase no filme do He-Man que me chamou a atenção, eu fui ver ainda, acho que eu vou gravar um vídeo sobre isso, ainda não sei, que fala que: "Ah, eu mereço". E aí a personagem fala para o mentor: "Ah, você tá merecendo há 15 anos, tá na hora de parar". A gente tem o mereço é importante, você precisa saber dosar, né. Você precisa encontrar o meio termo aí. O diálogo interior, já falei aqui, né, da voz da sua cabeça. Perdoar a si mesmo, o mais difícil é perdoar a si mesmo, é uma das frases. Me remete diretamente a Dom Miguel Ruiz e os 4 compromissos. Eu acho que ele tem um exemplo que é muito feliz, muito preciso ao provocar, que é: a gente erra uma vez, mas somos condenados 1000 vezes. A gente erra uma única vez. A gente foi lá e cometeu um erro. Deveríamos ser condenados uma única vez, talvez, mas o que acontece é que antes de dormir eu me lembro de novo. E aí eu sou condenado 2 vezes, porque eu me lembro daquilo e eu me culpo daquilo de novo. Na manhã seguinte, quando eu acordo, eu me lembro de novo, e aí eu sou condenado 3 vezes. E assim se repete na hora do almoço, eu me lembro de novo, e quando eu vejo alguma coisa que tem relação com aquilo, eu me culpo de novo, e eu errei uma vez, mas eu fui condenado 1000 vezes, porque a gente se lembra daquilo sem se perdoar. E acho que tem um espaço muito interessante aqui para essa reflexão, que às vezes a gente está se condenando há anos por algo que a gente fez anos atrás, e a gente precisa aprender a se perdoar, né, e não ficar se punindo eternamente. Acho que esse insight é muito poderoso, esse insight é muito poderoso. O menino, ele fica andando de um lado para o outro com as personagens, e ele tem um desejo que é voltar para casa. Pô, cada pessoa quer uma coisa. Cara, uma pessoa quer voltar para casa, outra pessoa quer bolo, enfim, né. E acho que a reflexão que fica é do diálogo que a topeira responde: "Mesmo que você se sinta perdido, a gente te ama você e acredita que é esse amor que te traz de volta para casa", e chega um momento onde o menino fala, já com voz de maturidade, mais para o final do livro, ele fala: "Puxa vida, nem nem precisamos de uma casa para ter um lar. O nosso lar nem sempre é uma casa". Essa é a frase. Fazendo referência que um lugar onde você se sente, onde você pertence, não necessariamente precisa ter 4 paredes e um teto. Pode ser um campo onde você pratica o esporte com seus amigos, pode ser uma quadra, enfim. E a metáfora pode ir longe aqui nessa reflexão. E aqui, eu vou fazer a minha última aferição aqui, porque eu vou ter que fazer o episódio 2, né, eu vou fazer a minha última aferição aqui, que é o não fazer nada com os amigos. Tem um momento que o cavalo chega, que ele é apresentado, e os personagens brincam, sobem nele, enfim, se deitam. E aí tem uma frase que o menino fala, né: "Pô, fazer nada com os amigos nunca é realmente fazer nada". Porque quando você tá com os amigos, você acaba fazendo alguma coisa, né, nem que seja aquela conversa meio que vazia, assim, sabe. E é interessante, mais uma vez, sobre esse utilitarismo das relações, né. Estar junto na amizade não precisa ser feito uma entrega, né, precisa ser feito algo grandioso, só estar junto já vale, né. Isso tem enfraquecido bastante esse tipo de convivência real,
talvez raiz. Real não, porque tem muita relação de rede social que é real, né, existe muita emoção envolvida, mas acho que o raiz talvez seja uma palavra mais adequada. Pois é, turma, eu tô há 50 minutos revisando aqui aproximadamente esse livro, e eu vou fazer a parte 2 porque eu cheguei na metade aqui basicamente, ó. Cheguei na metade aqui e eu vou continuar no próximo episódio, tá. Então, se você está assistindo pelo YouTube, fica o convite aqui, eu e os cachorros que estão aqui na minha volta, fica o convite para você curtir o vídeo no YouTube, se inscrever no canal, deixa nos comentários se teve alguma fala que aconteceu no livro que você foi marcado, tocado por ela e não coloquei aqui ainda, deixa eu saber. O que que você tá achando desse formato e principalmente desses livros mais reflexivos, né. Normalmente eu faço revisões de livros mais de negócios, comportamento, e o que eu quero saber é como é que você tá vendo, sentindo aí esse livro mais reflexivo, com mais espaço quase para filosofar aqui. Também quero saber a sua opinião sobre isso. Se tá no Spotify, compartilha, clica no sininho não, dá 5 estrelas se você tá gostando desse conteúdo, e eu vejo você no próximo episódio com a parte 2 do O Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo, aqui no podcast Pérolas e Ostras. Valeu!